Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes aí na companhia da família, dos amigos, principalmente na companhia de Jesus, não é? Bom, turma, hoje é quarta-feira, dia 30 de abril, mas amanhã é quinta-feira, dia 1º de maio, e nós comemoramos o dia do trabalho, dia do trabalho que ninguém trabalha, né? Fica todo mundo em casa descansando. Ufa, uma pausinha no meio de semana para descansar, né? Aí você não precisa ir para a escola também, fica em casa, aproveitando lá para jogar bola, para assistir TV, ficar numa boa. E eu espero que você esteja aí também curtindo o nosso canal. Bom, como é dia do trabalho, eu trouxe aqui para vocês uma história sobre uma mulher que trabalhava bastante. Essa história está aqui na Bíblia, no livro de Atos. E o título da nossa história de hoje é Dorcas, uma serva. Agora, deixa eu perguntar para você. Vocês já observaram uma árvore, como ela tem aquele caule bem grosso, bem grandão, assim, uma árvore frutífera, um pé de abacate, um pé de manga, um pé de ameixa, de maçã. E aí ela geralmente tem muitos ramos, não é? Muitos galhos e também muitos frutos. E Jesus, ele disse lá no livro de João, ó, no capítulo 15 e no versículo 1, ele fala bem assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Imagine que Jesus seja o caule e nós somos o ramos e Deus é o agricultor que cuida dessa árvore. E no mesmo livro de João, lá no capítulo 15, versículo 5, Jesus está falando, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15 e 5. Então, a árvore, né, principalmente a árvore frutífera, ela existe para dar frutos. E a única maneira de darmos frutos é estarmos ligados ao caule, que uma árvore, se cortar o galho da árvore, mesmo que ele esteja lá cheio de florzinha, o que vai acontecer? Ele não vai dar nada, ele vai cair no chão, vai murchar, vai morrer e pronto. E o nosso versículo diz que nós que permanecemos em Jesus damos muito frutos. Mas que frutos são esses que está falando? Do que Jesus está falando? Ele está falando que cada um de nós podemos fazer para o crescimento da igreja. Por quê, crianças? Aonde tiver uma pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, ali existe uma igreja. Onde existe uma pessoa falando do amor de Jesus, falando sobre quão maravilhoso ele é, sobre o sacrifício que ele fez na cruz, por toda a humanidade, ali existe uma igreja. Então, cada nova pessoa que você fala de Jesus para ela e ela se converte, ela também se torna o quê? Parte desta árvore, que é a videira, que é Jesus, e ela vai o quê? Vai dar muitos frutos. Então, o que você pode fazer para o crescimento da igreja? Primeira coisa, falar de Jesus para os outros. Deus quer que você pare, pensa e descubra de qual maneira você pode servir a igreja, que é o corpo de Cristo. Às vezes você pode falar, professor, a igreja lá onde eu frequento, lá não é igreja, lá é templo. É um lugar aonde pessoas, que são, cada uma das pessoas são igreja, faz parte do corpo de Cristo, se reúnem para ouvir mais sobre a palavra de Deus, para se alegrar com as outras pessoas também que querem saber mais sobre Jesus. Então lá é templo, porque a igreja somos nós. Onde tiver uma pessoa que aceitou Jesus no seu coração, ali está uma igreja. E você pode pensar assim, que não possui nenhuma habilidade para poder servir ao Senhor, mas você tem. Então, ó, nós vamos ver a história dessa mulher aqui, Dorcas, que está lá no livro de Atos, que ajudou muitas pessoas dentro e fora do templo. E ela foi muito abençoada de Deus por causa do seu serviço e do amor que ela tinha pelas outras pessoas. Então, ó,
Essa pessoa, ela se chamava Dorcas, ó. Este era o nome dela em grego, porque em hebraico o nome dela era Tabita, que significa gazela. E ela morava na cidade de Jope, que era uma cidade portuária muito agitada e próspera, onde acontecia muitas coisas importantes. E a Bíblia diz que ela era uma discípula, seguidora de Jesus e se dedicava à prática de boas obras, e também ela dava muitas esmolas. Dorcas sabia o quanto Deus a amava e procurava de todas as maneiras transmitir este amor às pessoas através da igreja. Ela parou, pensou e descobriu um jeito de servir a igreja, o corpo de Cristo, fazendo roupas e distribuindo aos pobres. Ela poderia ter ficado resmungando: eu não sei pregar, não sei cantar, não sei falar bonito lá na frente, por isso eu não vou fazer nada não. Não, ela não fez isso. Ela parou, pensou e serviu a igreja da melhor maneira que ela podia, usando seus dons e talentos. Para o quê? Para fazer roupas, para ajudar os pobres. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas foram ajudadas por ela. E eu creio que ela acordava de manhã bem cedinho, arrumava toda a sua casa e logo começava a costurar para fazer roupa para os pobres, comida para os mendigos. Sim, ela era envolvida com muitas viúvas da igreja e juntas elas faziam a diferença na vida de muitas pessoas. E você aí, já parou, pensou, encontrou um meio de servir a Deus? Então lembre-se, ó, Deus quer que você pare, pense e descubra uma maneira de servir aí no seu bairro, na sua comunidade, na igreja, né, lá no templo onde você frequenta. Talvez você não tenha dinheiro para dar uma oferta, mas você às vezes pode, fazendo parte do grupo de louvor da igreja, cantar uma música bonita para uma pessoa que está triste, ou então você lá na igreja que você frequenta ajudar no departamento infantil, lá na hora de arrumar as coisas, na hora de ajudar lá a professora a distribuir o material para as crianças, não importa, ou na hora de limpar a igreja, ou mesmo em casa ajudando a mamãe. Às vezes você pensa que ajudando a mãe a limpar a casa, a lavar a roupa, a lavar a louça, pequenos serviços que você pode fazer, você pensa que você não está ajudando, mas você está ajudando e você está servindo a Deus. Porque às vezes a mamãe está ocupada, tem que trabalhar fora, tem que estudar, tem que cuidar da casa, cuidar de você. E você ajudando ela, você está servindo a Deus, você está sendo igreja na vida da mamãe. Ou visitando às vezes um coleguinha que está doente, levando também pessoas que às vezes você tem um colega, você não sabe ainda como falar sobre Jesus, mas você convida seu amigo, fala: olha, você não quer ir lá na igreja que eu frequento para poder ouvir falar mais sobre Jesus? Lá tem uma escola bem legal, tem uma tia lá, uma professora que fala sobre Jesus, vamos comigo? Pede para sua mãe que você vai comigo, que você não vai fazer coisa errada não, você só vai lá na igreja comigo. Então você pode estar convidando um colega. Mas Dorcas, ela fazia o que podia e com certeza ela tinha muitos amigos. Mas sabe o que aconteceu? Num dia, Dorcas ficou doente. E nós também temos um problema, assim como Dorcas. A Dorcas ficou doente, uma doença que a levou para a cama. Mas nós também temos uma doença que é pior do que a Dorcas, que é o quê? Que é o nosso pecado. É tudo. E o que é pecado? Pecado é tudo que nós pensamos, fazemos ou falamos que não agrada a Deus, como por exemplo, mentir, roubar, desobedecer o papai e a mamãe, ficar com raiva, não querer ajudar os outros. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que nós já nascemos com o desejo de pecar, de fazer coisas erradas. E o pecado precisa ser castigado. Em Romanos 6:23 fala bem assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? É viver separado de Deus. Por isso, alguém tinha que morrer
para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí, o versículo continua, mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus, que é Jesus, é a vida eterna. Então, Jesus sofreu, deu a vida e seu sangue para que você e eu fôssemos perdoados e livres do castigo do pecado. Mas Jesus não ficou morto, não. Ele ressuscitou e hoje ele quer viver na sua vida. Em Coríntios 15, 3, 4, 1 Coríntios 15, 3, 4 fala: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E hoje ele pode dar a vida eterna para quem o receber como Salvador. Dessa forma, Jesus resolveu definitivamente o nosso grande problema, a nossa grande doença, que é o pecado. Mas Dorcas continuava doente. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, ela morreu. E muitos amigos que ela tinha, que levaram ela para o seu quarto superior, na casa onde ela morava, e esses amigos ouviram falar que Pedro, que era um discípulo de Jesus, estava numa cidade ali próxima, chamada Lida, que ficava perto de Jope, onde Dorcas morava. E eles imediatamente enviaram 2 homens para buscar Pedro. E Pedro, que vivia pregando sobre o arrependimento, viajava por toda parte e estava visitando os membros da igreja que vivia ali em Lida. E Pedro tinha acabado de curar um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pedro disse para ele: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta, arruma sua cama. E ele se levantou imediatamente, e todos que viviam em Lida e Sonora o viram e se converteram ao Senhor Jesus. Então, eu creio que os amigos de Dorcas pensaram: se Deus usou Pedro para curar o paralítico, ele pode muito bem ressuscitar a nossa amiga Dorcas. E quando os homens chegaram até Pedro, eles deram um recado: não se demore em vir até nós. E Pedro foi à casa aonde Dorcas morava. E quando ele chegou, todas as viúvas o rodearam, choraram, mostrando os vestidos, as roupas e tudo que Dorcas tinha feito quando ela ainda estava com elas. Dorcas era um ramo da videira, que é Jesus, que dava muito fruto. Então todas as viúvas que estavam sentindo a sua falta, resolveram pedir para Pedro que orasse por ela, para que Jesus a trouxesse de volta. Então, Pedro foi levado para o quarto, no andar superior, aonde estava Dorcas. E quando Pedro chegou lá, que viu que ela já havia morrido, o que Pedro fez? Pedro orou por Dorcas. Ele fez uma oração. E quando ele estava lá orando por Dorcas, ele mandou que todos saíssem do quarto. Quando ele terminou a sua oração, ele voltou para a mulher morta e falou: Tabita, levante-se. Aí Dorcas, que estava lá morta, ela abriu os olhos e, vendo Pedro, ela se sentou. Imediatamente ela foi e se sentou. E tomando-a pela mão, Pedro ajudou a se pôr de pé. Podemos agora relembrar o nosso versículo. Qual que é o nosso versículo? Que Jesus falou, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15 e 5. E Dorcas, ela dava muito fruto para a obra do Senhor. E por ela dar muito fruto para a obra do Senhor, então Jesus a ressuscitou. Deus, que amava muito e que é soberano, ele
resolveu colocar novamente Dorcas ligada ao caule, que é Jesus. Então, chamando os santos e as viúvas, Pedro apresentou ela viva para eles. E esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. As pessoas que ouviram o que Jesus havia feito através de Pedro se arrependiam dos seus pecados e receberam Jesus como seu Salvador. Por causa das coisas que Dorcas fazia e da maneira como ela servia a igreja, Deus, através de Pedro, a ressuscitou e muitas pessoas foram salvas. E aí eu te pergunto, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode hoje fazer parte desta árvore que é Jesus, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Se você deseja recebê-lo, eu vou fazer uma oração e aí você pode orar junto comigo e aceitá-lo dentro do seu coração para que você possa ser um raminho dessa árvore maravilhosa, essa videira que é Jesus. Agora, se você já tem Jesus no seu coração, Deus quer que você pensa e descubra um jeito de servir a Ele o mais rápido possível. Não perca tempo. Sirva ao Senhor Jesus com os dons, os talentos que Ele te deu. Às vezes, seu talento é cantar. Você pode cantar para uma pessoa que está triste. Às vezes, o teu talento é desenhar. Você pode fazer um cartãozinho, dar de presente ali para um coleguinha que está fazendo aniversário, mas ninguém às vezes nem lembrou do aniversário dele. Às vezes, o seu talento é fazer um bolo. Então você faz um bolo e dá lá, às vezes, para o seu coleguinha ou para crianças que estão passando fome, estão carentes. Às vezes o teu talento é ajudar a professora dentro da sala de aula a organizar, a ser organizado. Você vai ajuda a organizar, porque através de tudo que você faz, você está o quê? Sendo um ramo dessa videira que é Jesus. Então vamos fazer uma oração? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor, através de Jesus, me fazer parte da família de Deus. Obrigado, Jesus, por eu ser o ramo dessa videira que é Jesus. Papai do céu, eu confesso que sou pecador e que tenho feito muitas coisas erradas, mas eu quero a partir de hoje, Jesus, fazer parte da videira verdadeira que é o Senhor. Então me ajude, perdoa os meus pecados, me ajude a fazer o que é certo, desperta o dom, o talento que é em mim, para que eu possa servi-lo na sua obra, fazendo aquilo que lhe agrada. Em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês, que fala sobre isso, sobre você agradar ao Senhor através do seu serviço, ó. Para Cristo agradar, bom serviço vou prestar, tudo que vier à mão vou fazer de coração. Por Cristo tudo faço, por Cristo tudo faço, por Cristo tudo faço, pois tudo fez por mim. Então, se Ele deu a vida por você, não custa nada você fazer algo por Ele. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? Um beijo para vocês. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos, porque compartilhando você está também servindo a Deus, sendo grato a Ele, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!